De imediato vamos começar a formar nossa mesa do nosso fórum político, começando pelo nosso moderador. Convido que venha à frente o nosso moderador debate, jornalista Cláudio Correia, por favor. Grande parceiro do setor, programa Campo Aberto, da Rádio CBN, cada vez mais inteirado do nosso segmento. Convido para que faça parte da mesa o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que neste ato representa a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Convido para que venha à frente também nosso ex-presidente do SINDAG e atualmente prefeito de Pochorel, Mato Grosso, Nelson Paim. Convido para que venha à frente também, representando o governo municipal aqui de Sertãozinho, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Paulo Galo. Convido para que venha à frente também o senhor Carlos Venâncio, que neste ato representa o Ministério da Agricultura, ele que é o chefe da SDA do Ministério da Agricultura, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário. E convidamos para que venha à frente também o nosso palestrante de agora há pouco, o senhor Donário Lopes, ele que é conselheiro do Canal Rural e que representa aqui o outro lado do balcão, né? Eu gostaria de agradecer muito aqui a todos presentes, à mesa. Nós temos aqui setores importantes. Eu acho que a principal responsabilidade que nós temos, há pouco eu conversava com a Cibele da Singenta sobre a responsabilidade que o Brasil tem de ser o celeiro do mundo, de ser o grande fornecedor de alimento para o mundo, e da responsabilidade com que o produtor brasileiro trabalha, com que as empresas que atuam no setor trabalham e são cobradas. Mas de um tempo assim, algumas coisas vêm acontecendo e vêm tentando criar uma coisa, uma figura que não existe, que é aquele mais ou menos. No campo não existe mais ou menos. O produtor tem uma responsabilidade ambiental muito maior do que se imagina. Um dado da Embrapa mostrou, através da criação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele acabou revelando alguns dados muito importantes. Mostrou um raio-x real de como o Brasil é hoje ambientalmente tratado. Ele tem muito mais do que se pensava. Nós temos uma reserva muito maior do que aquela que se espera. Por outro lado, a gente percebe que a política ela vem fazendo algumas coisas complicadas com o agronegócio. Quando aparecem, por exemplo, principalmente projetos de lei totalmente equivocados. Boa parte já entendeu o motivo disso, mas boa parte ainda não se acostumou a voltar para o lado de cá para procurar entender o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo. Eu acho que a transparência que o SINDAG vem buscando e se expondo, nós temos aqui vários setores, nós temos o conselheiro aqui do Canal Rural, nós temos um mapa aqui com o coordenador, o Carlos Venâncio, que é coordenador do SDA, do mapa, nós temos prefeito, nós temos, enfim, secretário de Desenvolvimento, todos nessa mesa aqui. Eu gostaria de começar aqui, saber, principalmente aqui, do mapa do Carlos Venâncio, como que está, na visão do mapa, como vocês recebem essa transparência por parte desse setor, aviação agrícola. Como é que vocês recebem? Olha, estamos aqui, queremos trabalhar, como é que a gente pode fazer isso em paz?
Boa tarde a todos, né? Meu nome é Carlos Venâncio, estou coordenador geral de agrotóxicos e afins, agora responsável pela área de aviação agrícola, mas também responsável pelo registro e pela fiscalização dos defensivos. Então, a aviação agrícola é uma atividade fundamental à agricultura brasileira. A gente vê que a alta produtividade da utilização de aeronaves permite, por exemplo, o cultivo em altas extensões em largas extensões de terra, como a característica dos estados do Mato Grosso e das grandes áreas produtoras de soja, de milho e de algodão do Brasil, com um impacto, inclusive à saúde e ao meio ambiente, muito menores do que a gente vê em outras atividades. E daí a importância da gente promover primeiro, aumentar as fiscalizações, as correções e promover também essa atividade. Promover o uso correto da tecnologia. Em qualquer área existem maus profissionais e a responsabilidade da fiscalização é valorizar as pessoas que fazem as coisas do jeito certo e criar medidas que minimizem os impactos dos maus profissionais. Então, devido à própria característica da aeronave, quando a gente tem uma pessoa que não atua com responsabilidade, isso vai ter um impacto muito grande. Assim como você tem, por exemplo, com um equipamento tratorizado, guardado as devidas proporções pela capacidade do equipamento. Então, é fundamental, a tecnologia de aplicação aérea é uma prática que, por exemplo, no caso recente da proibição da pulverização aérea no estado do Ceará, onde era utilizada principalmente no cultivo da banana, como técnico você prevê um aumento da intoxicação, porque você vai ter aplicadores com equipamento costal pulverizando pesticida acima da cabeça, porque são cultivos com 2 metros, 2,20 metros, onde você tem que ter uma disciplina muito grande para fazer o uso correto e para não se contaminar. Então, quando a gente vê medidas ideológicas sendo tomadas como essa, em detrimento da recomendação das próprias áreas técnicas, em vez de resolver problemas, na verdade, você cria novos problemas. Então, e daí a importância da gente cada vez mostrar mais para a sociedade como a aplicação aérea, e aí não só a aviação, mas também o uso de outras tecnologias que estão chegando, como os drones, que são excelentes oportunidades para a gente diminuir o impacto, diminuir a exposição dos aplicadores, que são as pessoas que estão em maior risco com o uso de pesticidas, e por isso o Ministério vem trabalhando numa norma, num novo decreto, como já falou a senhora ministra, num decreto que exija qualificação e certificação dos aplicadores desses produtos no Brasil. Então, de forma geral, eu também gostaria de parabenizar pelo evento, um evento muito bonito, é sempre importante essa troca de experiências, onde a gente vê áreas novas, como a área de drones, e se juntando com áreas já tradicionais, como a área de aviação agrícola. Bom, falando em desenvolvimento, o quanto que tudo isso proporciona desenvolvimento, queria pedir aqui para o nosso secretário de Desenvolvimento de Sertãozinho, Paulo Galo, falar um pouco sobre esse desenvolvimento todo. Ok, Cláudio, obrigado. Pessoal, boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui a Sertãozinho. Eu estava lembrando aqui que o avião, como um equipamento, começou a ser pensado aqui na região. Talvez muitos não saibam, mas nós temos aqui a poucos quilômetros uma cidade chamada Dumont, não por acaso chamada Dumont, porque o nosso Santos Dumont viveu aqui, a 20 quilômetros, numa fazenda de café. Então aqui ele cresceu, aprendeu seus conhecimentos, daqui foi para a Europa e o resto da história a gente conhece. Os americanos, nossos amigos, que não gostam muito, ainda insistem até hoje que os irmãos Wright que foram os primeiros, mas esse título é brasileiro. E então é muito apropriado que nós tenhamos um fórum desse tamanho aqui nessa região, onde no fundo nasceu esse instrumento fantástico que é o avião para tudo, em todos os aspectos, do ponto de vista de integração social, socioeconômica, cultural. O que seria o mundo de hoje sem um avião? Nós jamais poderíamos ter essa globalização que temos e trazendo aqui para o nosso cenário o que seria da agricultura sem a aviação agrícola.
com essa facilidade que ela trouxe de pulverizar. Eu não costumo, nem gosto muito de usar o termo agrotóxico, mas pulverizar defensivos, pulverizar, como se diz aí, os adubos, né? Enfim, fertilizantes. Hoje nós tivemos uma demonstração aqui de um avião utilizado para combate a incêndio, né? E, aliás, hoje Sertãozinho está caprichando nas queimadas, né? Vocês devem ter visto aí. Não é normal, até porque a legislação já proibiu esse corte de cana aqui há alguns anos no estado de São Paulo, então são coisas acidentais devido à secura, né? Está muito seco o clima e as usinas aqui no entorno têm brigadas de incêndio. Uma das principais atribuições é exatamente o combate a esses focos aí que tanto atrapalham a vida da nossa população. E o desenvolvimento, né, vem atrelado a novas tecnologias, né, em todos os setores, todos os segmentos. Nós precisamos ter uma agricultura, hoje a agricultura do Brasil ela é reconhecida como muito pujante, né, e competitiva ao extremo. E aí, dentro do desenvolvimento, Cláudio e meus amigos aqui de mesa, sempre cabe aquela pergunta, né, de histórias de detetives, né, a quem interessa? Então, a quem interessa, muitas vezes, esse jogo contra a aviação agrícola? Quem é que nós estamos incomodando no mundo, né? Nós temos uma luta aqui também em outro setor forte do agronegócio, que é o setor sucroenergético, que é o nosso negócio. Eu até costumo muitas vezes falar para o pessoal que às vezes o árabe fala bem do árabe, para o próprio árabe não dá muito negócio. Então nós precisamos externalizar as vantagens, os benefícios, né? Tudo isso que a aviação agrícola traz, porque é coisa muito bonita falar em agricultura, por exemplo, orgânica, que é o gourmet da agricultura, né? Só que essa agricultura orgânica, que em tese não leva os produtos químicos, ela simplesmente não consegue produzir em escala necessária para alimentar 7 bilhões de pessoas, que é o número para o qual nós estamos caminhando, né, a humanidade. Então vem a pergunta, a quem interessa? Quem são nossos concorrentes que não estão assim muito confortáveis com o crescimento que a agricultura brasileira teve nos últimos anos, tomando o mercado de países que tradicionalmente mandavam, dominavam, faziam preços, e agora o Brasil surge como um player importante e vai crescer. Vocês não tenham dúvida, temos tudo, área, temos clima, temos agora a visão de governo que faltou nos últimos anos, não vou aqui entrar no mérito ideológico, mas hoje a gente vê o governo federal, principalmente, focado em resolver, de fato, esses problemas que atravancam o nosso setor agro. Imagina se não fosse as amarras governamentais, onde já estaríamos hoje. Então eu queria deixar aqui, no mínimo, como essa contribuição para reflexão, quem sabe a resposta o ano que vem, a quem interessa. E como é que nós vamos utilizar o SINDAG e o próprio setor para vender para as pessoas, para a população, o quão importante, o quão benéfico é a nossa atividade. Eu já estou quase piloto aqui, tá certo? Já vou me inscrever aí no negócio, arrumar um brevet. Gostei desses aviões, esses rasantes aí, né? Parece pouso em porta-aviões, né? Então é isso aí, gente. Então, de parabéns, e vamos deixar essa, né, reflexão. Quem é que nós temos que estar de olho nesse mercado de bilhões e bilhões de dólares, que certamente incomoda todo mundo? Eu gostaria muito de ouvir o Donário, mas antes, Donário, só para provocação, porque a gente tem aqui o representante da Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Sul, não é isso? Deputado Gabriel Souza. Deputado, a gente vem enfrentando alguns gargalos aí, justamente pela falta de conhecimento por parte dos nossos representantes, em todos os níveis, né? Nós temos no município, a nossa vereança, nós temos deputados federais, estaduais, federal, e temos também os nossos senadores. Muita coisa acontece por falta de conhecimento. É muito importante o senhor estar aqui hoje, justamente para compreender essa atividade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como compreender uma atividade tão importante e o cuidado que vocês devem ter em algum projeto onde pode comprometer, não a atividade em si, mas todo o potencial econômico proporcionado pelo agronegócio. Bom, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente o convite que recebi da direção do SINDAG para estar hoje participando desse painel. Cheguei
no período da manhã aqui ainda, uma epopeia vindo do Rio Grande do Sul, acorda 3 horas da manhã, pega um avião, vai até Campinas, vai até Ribeirão, mas valeu muito a pena eu chegar aqui e encontrar, primeiramente, a hospitalidade costumeira que o pessoal da aviação agrícola concede a mim, a minha assessora que veio junto, mas também porque fiquei muito impressionado com o que vi aqui hoje no Congresso Brasileiro de Aviação Agrícola. Primeiro, com a participação de 11 países, representantes de 11 países. Conversei com em especial dois representantes dos Estados Unidos que estão aqui, ambos do ramo. Conheci tecnologias realmente de ponta, muitas delas nacionais, produzidas aqui no território brasileiro, e pude aprender bastante, né? Naturalmente ainda nem perto do que preciso aprender sobre o ramo, sobre a atividade, mas pude aprender bastante sobre esse instrumento tecnológico que é a aviação agrícola para aumento da produtividade das nossas lavouras. Eu sou deputado pelo 2º mandato no Rio Grande do Sul, sou médico veterinário de formação e sou membro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado. Fiz questão de ser membro da Comissão de Meio Ambiente este ano exatamente para travar alguns debates no âmbito do debate ambiental. E tenho feito alguns debates bem interessantes, entre os quais a defesa da aviação agrícola como um instrumento tecnológico de proteção, de aumento da produtividade das lavouras, mas também de proteção e desenvolvimento sustentável junto ao meio ambiente. Eu venho do estado, que acho que, pelo que percebi, muitos também são conterrâneos gaúchos. Nós temos um embate, Cláudio, muito forte do ponto de vista do enraizamento ideológico dentro das corporações dos órgãos ambientais, em especial os órgãos ambientais estaduais. Para muitos setores, impressionantemente, do nosso país, o moderno é atrasar. Nós estamos em 2019 e há uma proposta, por exemplo, tramitando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, oriunda de um parlamentar, identificado com uma sigla que tem preferência por esse tipo de agenda retrógrada, que propõe proibir a aviação agrícola no estado do Rio Grande do Sul. Imaginem, os senhores e as senhoras, um dos estados mais agrícolas do país, um dos maiores produtores de commodities do Brasil, um dos maiores exportadores de commodities do país, ter um dos principais instrumentos de proteção e cultivo das lavouras proibido no seu território, tendo em vista a proposição de um parlamentar que, inclusive, insiste há 2 legislaturas sob a nossa constante vigilância para que não avance naturalmente, como de fato não está avançando, mas há a proposição, por incrível que pareça, no ano 2019, para a proibição da aviação agrícola no estado do Rio Grande do Sul. No próximo dia 19 de agosto, estou liderando uma audiência, o SINDAG estará me acompanhando, junto com outros setores produtivos, FARSUL, Federação da Agricultura, Federarroz, entre outros, uma audiência com o Ministério Público para argumentar o absurdo que será a proibição da atividade de aviação agrícola numa área de proteção ambiental que envolve milhares de hectares na Grande Porto Alegre. Seria, a meu ver, uma coisa extremamente temerária, porque ao se proibir numa APA, numa área de proteção ambiental, certamente poderia virar moda e nas outras APAs do Estado e, quiçá, do país, isso pudesse ser replicado. Agora, uma coisa, eu aproveitando o representante do Ministério da Agricultura que está aqui na mesa, eu quero parabenizar o Ministério, a ministra Tereza, por estar enfrentando situações, não só a ministra Tereza, mas veja, o que estão fazendo com as NRs, NR12, NR1, NR não sei o que, são 500 NRs, cada uma delas com não sei quantas mil regras, sub-regras, incisos, alíneas, artigos, etc., bem como também, comparando analogamente
o que acontece hoje com os comitês de bacias e também com os comitês gestores das áreas de proteção ambientais no Brasil inteiro, quero parabenizar o governo federal por estar enfrentando essa pauta, mas quero identificar um problema que é originário desse arcabouço jurídico que o Brasil construiu durante décadas, que é a delegação de competência oriunda do Congresso Nacional a entidades administrativas não eleitas e muitas vezes leigas que não sabem o que estão fazendo e são contaminadas por opiniões ideológicas atrasadíssimas sobre o progresso, em especial a tecnologia no campo no nosso país. Nós estamos, no nosso país, vivendo um momento em que pessoas que não entendem do assunto ou que acham que entendem do assunto porque ouviram falar sobre ou porque leram em algum lugar algo parecido, têm o poder de definir se uma atividade com alta tecnologia como é a aviação agrícola pode ou não pode acontecer num determinado local a partir de um documento elaborado entre meia dúzia de pessoas e respaldado pela legislação federal. Esse exemplo da APA é exatamente isso que está acontecendo. Não tem Assembleia Legislativa no meio, não tem Câmara de Vereadores, não tem audiência pública, mal se tem oportunidade para contestar as possibilidades de interdição e de proibição. É no grito que se acontece, que se faz, porque se não for assim, simplesmente a coisa se procede de uma maneira completamente contrária aos interesses, inclusive públicos, que têm que obter comida na mesa, emprego, renda e, ao mesmo tempo, com sustentabilidade ambiental. Eu hoje, quero concluir com isso, conversei com algumas pessoas aqui, vejo aqui o professor da Unicruz, que está presente, e eu dizia o seguinte, tenho cobrado do SINDAG, o sindicato sabe disso, nós precisamos de pesquisa científica provando e atestando a segurança ambiental que é a atividade da aviação agrícola quando bem praticada. Doutor da Embrapa, quando nós mostramos e confrontamos os dados com argumentos técnicos, os defensores da vanguarda do atraso não resistem sequer alguns minutos de debate, porque simplesmente não possuem informações seguras, fundamentadas e concretas que possam vir a provar que uma atividade com uma altíssima tecnologia como é a que nós estamos vendo hoje aqui neste congresso seria prejudicial ao país e ao seu meio ambiente. É muito importante a união, a organização e a efetiva concretização de atividades por parte do setor que possam provar, argumentar, pesquisar, testar e avançar essas tecnologias que nós estamos encontrando aqui e que venham ao encontro de uma sociedade produtiva, que gere renda, gere emprego, gere riqueza e, ao mesmo tempo, não agrida o meio ambiente. Tenho certeza que nós vamos conseguir avançar a partir desses elementos que os senhores e as senhoras constroem muito bem, e um dos exemplos do que acontece é exatamente esse Congresso Brasileiro. De maneira que eu fico muito feliz novamente por estar aqui, agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição da aviação agrícola do país. Muito obrigado. Até fazendo uma brincadeira, com todo respeito, esse aqui é o sonho de consumo que a gente gostaria de ter no Brasil inteiro, com esse mesmo raciocínio, essa mesma clareza, porque é muito complicado. Eu queria ver, antes, continuo provocando ali algumas situações, mas viu, Donário, vai anotando aí, porque eu vou largar uma bucha para você já. O Nelson Paim, ele é ex-presidente do SINDAG e é prefeito lá em Poxoréu. Então ele conhece as duas realidades, de como ser presidente de um sindicato tão importante como esse, dessa atividade, e também está lá no comando de uma cidade. Como é que é a tua experiência lá em Poxoréu, Nelson? Obrigado. Boa tarde a todos. Quero aqui, em nome do nosso secretário Paulo Galo, cumprimentar toda a mesa, meus colegas aviadores e empresários. Como foi falado, meu nome é Nelson Paim, eu sou piloto, profissão piloto, tenho empresa de aviação agrícola e no momento estou aí como prefeito de um município, As coisas da vida levam a gente a caminhos que muitas vezes a gente não espera, mas me aproximei da política um pouco
pela passagem do SINDAG também, e estou agora aí no outro lado da mesa. Eu tenho falado sempre isso, né? Mas aqui os que me antecederam falaram bastante verdades. Nós sempre sofremos a atividade da aviação agrícola muito com o viés ideológico, né? Existe um movimento ideológico muito forte, existem partidos políticos que têm essa ideologia, e são vários fatores que acho que não tem nem necessidade de eu citá-los, mas que existe, e é fato que existe uma dificuldade muito grande nossa, dos operadores, de combater todas essas tentativas de restrições e proibições. Quando ainda na minha passagem de presidente do SINDAG, em 2015, como eu já tinha uma experiência importante como operador, eu visualizei que o SINDAG tinha que se profissionalizar. Era o caminho que nós tínhamos que buscar. Nós buscamos, contratamos pessoas especialistas das áreas, vários técnicos, né? E colocamos o SINDAG como entidade para direcionar e defender de fato a aviação agrícola. Hoje, muito me alegra que nós estamos aqui com mais de 2.500 participantes, 3.000 me parece, né? 143 expositores, e a grande maioria dessas empresas, expositores, são parte da aviação agrícola. A aviação agrícola eu conheço bem, com bastante propriedade. Nós estimamos, né? Não é um cálculo exato, mas estimamos que a pulverização aérea corresponde em torno de 20% a 25% da pulverização total do Brasil, entre terrestre, aéreo e todas as modalidades de pulverização. Mas os 20% são os 20% nos momentos críticos das culturas. É quando tem a ferrugem da soja, é quando temos a lagarta da maçã no algodão, quando nós precisamos aplicar maturador na cana, adubação nos eucalipto, ou seja, nos momentos cruciais das culturas é o momento que a aviação agrícola está presente. E a aviação agrícola é muito técnica. Nós temos desde a preparação e qualificação do piloto que está dentro daquela aeronave, nós temos uma aeronave fabricada exclusivamente para pulverização, nós temos equipamento de ponta. Hoje, a cada ano, nós temos uma tecnologia maior. Agora nós temos até válvula automática para abrir e fechar o sistema de pulverização. GPS georreferenciado que fornece mapas e coordenadas e todas as informações que os órgãos fiscalizadores precisam. Nós temos recentemente, até quero aqui parabenizar o André do MAPA, que na sua gestão como coordenador, foi criado a legislação das empresas possuírem o pátio de descontaminação. Então, assim, toda a tecnologia embarcada que existe na atividade é muito grande. Nós temos acompanhamento de técnico agrícola, concurso executor na atividade, nós temos acompanhamento do engenheiro agrônomo permanente na empresa, nós temos vários técnicos especialistas que defendem a atividade, poderia aqui citar o professor Cristofoletti. Nós temos aqui um convênio vigente com a Embrapa, e agora me parece que recentemente saiu uma nova nota técnica atestando o que o deputado colocou, que a aviação agrícola tem eficiência, tem qualidade e tem garantia de aplicação. Mas o fato é que o viés ideológico, muitas vezes, durante muitos anos, se teve como uma força política maior. E aí, deputado, é importante que todos os parlamentares, todos aqueles que estão na política, tenham um pouco de conhecimento técnico. Porque na hora do debate, na hora da defesa, e praticamente todos os projetos de restrição, de proibição, passam pelos parlamentos, sejam municipais, estaduais e federais. Nós agora, recentemente, o senhor citou o estado do Rio Grande do Sul, que realmente é um berço da agricultura, do agro do Brasil. Recentemente nós tivemos lá em Mato Grosso um projeto de lei proibindo também, tentando proibir também a atividade. Vejam bem, Mato Grosso hoje é o estado maior produtor de soja e algodão do Brasil. Um estado que tem contribuído e muito, como o estado do Rio Grande do Sul e todos os outros estados produtivos, tem contribuído muito para a balança comercial nacional.
Então, é muito difícil para nós operadores. Eu me coloco nesse momento como operador, a cada mês, a cada ano, enfrentar o debate, tentar defender a atividade. Infelizmente, recentemente tivemos aí no estado do Ceará um projeto de lei que passou pela Assembleia, onde tinha maioria, né, de tendência esquerda, tendência ideológica, conseguiram passar o projeto na Assembleia, e o governador também, Partido dos Trabalhadores, um pouco de tendência também ideológica, e muitas vezes sem conhecimento, ou pelo menos a humildade de ouvir as pessoas técnicas com conhecimento, sancionou a lei e acabou proibindo de fato a pulverização aérea no estado do Ceará. Então, existe o lado ideológico, né? Mas, por outro lado, quando nós pensamos lá em 2015 em profissionalizar o SINDAG, nós também percebemos que nós, operadores, nós tínhamos que começar também a transmitir confiança a todo o Brasil, a todas as regiões que nós operamos com as nossas aeronaves. Não dá mais, e eu tenho dito isso em todas as minhas participações, não dá mais para os nossos operadores não trabalhar com as suas empresas e com seus aviões com trabalho técnico, com trabalho dentro da legislação, com trabalho com muito cuidado, com trabalho eficiente, com análise regional, porque muitas vezes nós estamos caindo em armadilhas. Nós estamos operando muitas vezes uma pulverização aérea numa área que não foi feita uma análise, que não foi feito um planejamento, e por vezes passamos próximo de uma avicultura, de uma colmeia. E isso tem causado sérios transtornos, sérios danos para a pulverização aérea. Porque um problema, um acidente, generaliza no Brasil todo. E as notícias ruins, elas têm um potencial de propagação muito maior do que as notícias boas. Porque as notícias boas, aquelas pulverizações que nós fazemos com eficiência, que nós damos resultado ao nosso cliente, à nossa cultura que nós estamos ali operando, essas não se propagam muito pouco. Então, se o conselho fosse bom e se uma mensagem de visão pudesse colaborar com todos nós, com todos vocês, operadores, eu diria que nós temos que cada vez mais fortalecer o nosso SINDAG, cada vez mais capacitar mais os nossos operadores. Nós criamos ainda na nossa gestão o SINDAG na Estrada, que leva conhecimento a regiões. Muitas vezes 10, 15, 20 pessoas, alguns operadores, outros não, vereadores, né, ou não, pessoas ali daquela região. E o que é o SINDAG na Estrada? O SINDAG na Estrada justamente é levar a informação técnica, a legislação, a preocupação para o operador, a preocupação com a operação. Então, nós operadores, e aqui eu deixo a mensagem para concluir, nós operadores temos que operar os nossos aviões, os nossos equipamentos, agora os nossos drones também que estão entrando no mercado, nós temos que operar com responsabilidade, com eficiência, dentro da legislação, com tecnologia. Não se admite mais aeronave sem GPS, talvez sem fluxômetro, e agora com a válvula automática. E nós temos que imprimir o mapa, buscar os arquivos, colocar no sistema para que nós possamos ter dados para demonstrar e provar aquela boa operação. Nós temos que fazer esse mapeamento para saber onde estão as colmeias, onde estão a avicultura, onde estão os nossos limites que nós podemos operar. E muitas vezes, naquela área que nós observarmos que tem um risco eminente de deriva ou de contato, nós temos que abortar. Muitas vezes nós temos que tomar essa decisão, porque nós temos que preservar a boa operação, nós temos que preservar a nossa atividade, nós temos que defender a nossa atividade. E o SINDAG tem feito isso muito bem. Me alegra muito, Gabriel, quero te parabenizar aqui perante a todos, né? A nossa gestão, agora está vindo o nosso presidente, o Thiago, um jovem empresário, com uma visão também ampla, e o SINDAG tem que seguir esse caminho de classificar,
preparar, qualificar e defender. Nós temos uma equipe, senhores, que fica monitorando diariamente todos os projetos de lei municipal, estadual e federal. São muitos. A grande maioria com viés ideológico. Mas a nossa equipe tem ido debate a debate, projeto a projeto, apresentando, nós temos até uma cartilha, né, Gabriel? Apresentando todas as informações da aviação agrícola. E para concluir agora, eu posso garantir a todos os senhores, se pararem a aviação agrícola, o Brasil deixa de ser o maior produtor de alimentos do mundo. Nós teremos uma queda comercial enorme e nós teremos muitos e muitos problemas. Ruim com a aviação agrícola, muito pior sem aviação agrícola. Então, aqueles que têm interesse de conhecer melhor a atividade, o SINDAG está à disposição, tem todas essas informações, tem tudo que é necessário. Muito obrigado pela participação, estou à disposição também a algum questionamento, e espero que juntos agora, e tem melhorado muito, por exemplo, aqui nessa mesa nós temos vários setores, importante o MAPA, agora renovou novamente a equipe do MAPA, né? E todo esse conjunto de forças para defender a nossa agricultura brasileira, para defender não só a aviação agrícola, para defender o nosso agro, para defender a produção de alimentos e para defender o nosso Brasil amado. Muito obrigado a todos. Muito bem, Donário. A gente percebe aqui tudo isso com uma clareza muito grande, né? Agora você aí, conselheiro de um veículo tão importante na comunicação com o pessoal do campo, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Como é que a gente vai diminuir esse viés ideológico? Como é que a gente resolve tudo isso? Porque ficou tudo muito claro. Sem aviação agrícola, nós corremos um risco muito grande. Não é só de perdermos o posto, viu, Nelson? De maior de exportação, questão comercial, perdemos contratos, caímos na produção, perdemos o respeito mundial. Mas a coisa pode se virar contra nós mesmos, porque vai faltar comida na mesa. Então a gente tem aqui um grande ponto de interrogação. Como é que a gente resolve tudo isso? Como é que a gente diminui esse viés ideológico? Como é que a gente traz esse pessoal para o lado de cá? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Thiago e ao Gabriel pelo convite e já parabenizar pela organização do evento, que realmente impressionou a todos. Eu acho que é muito bacana ver isso. Parabéns a ti e à equipe. Isso é um negócio de equipe, então fica aqui meus parabéns. Inicialmente, eu queria colocar minha posição em relação à aviação agrícola. Eu acho que tem que entender que a aviação agrícola acompanhou e participou ativamente da evolução da agricultura brasileira. Isso aí é claro, né? Se a gente olhar, e eu apresentei mais cedo num painel sobre tecnologia, que nos últimos 40 anos a gente teve um ganho de produtividade médio anual de 13,5%. 3,5% é um negócio fantástico, né? A economia agrícola brasileira cresceu de forma muito sustentada ao longo dessas últimas 4 décadas, e a aviação agrícola participou disso. Eu acho que vocês têm que ter orgulho de ter participado e ter contribuído para esse negócio, que oportunizou uma transformação gigante no Brasil. A gente olha para trás e fica que nós somos o maior produtor disso, daquilo e tal. Há 20 anos atrás nós éramos importadores de alimentos. Entendeu? Então, assim, a população tem que tomar consciência de que nós transformamos o Brasil e quem está aqui nessa sala participou ativamente desse processo nos últimos 40 anos, aliás, muito mais. Eu de manhã estava falando com o professor que está ali atrás, falou que há 70 anos. Eu me lembro na minha fazenda lá no Rio Grande do Sul, desde guri de ver avião aplicando produtos nas lavouras de arroz. A lavoura de arroz sem aviação agrícola é praticamente impossível, né? Eu tive semana passada no Mato Grosso, visitando lá e participando da colheita do algodão, e vi muito avião, né? Tive lá na Bom Futuro do amigo Eraí Maggi, lá tinham 20 aviões na frota dele, vi vários aplicando uma série de soluções ali. O algodão sem aviação agrícola é um negócio, não vou dizer impossível, mas acaba a cultura. E que falar da cana-de-açúcar?
da energia, que nós somos aí, batemos no peito, que falamos, somos produtores de energia limpa. Que energia limpa sem aviação agrícola? Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que haver uma conscientização, um entendimento, um reconhecimento do papel dessa tecnologia. Eu acho que isso é fundamental, que haja esse reconhecimento. Logicamente que os desafios são... e o que está contra, né? Logicamente, para mim, é grande falta de informação, ou seja, há uma desinformação generalizada do meio urbano, da população, em relação a tudo isso que eu estou falando, ou seja, de termos transformado um país importador num país exportador, porque é muito cômodo hoje ir ali no supermercado de Sertãozinho, comprar arroz a R$3, né? Fazer um bom carreteiro e está tudo bem, todo mundo feliz. E lá com uma bandeirinha encher o saco da tecnologia que está sendo usada. É muito bacana vir comprar uma camisa de algodão de alta qualidade, barata, e ir lá meter bandeirinha, reclamar não sei do que. Encher o tanque de etanol, não sei quanto é que está aqui, mas R$3, o que seja, e meter o pau no negócio. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar em comunicar esse negócio, ou seja, quem está fazendo o que por quem, entendeu? Então, a aviação agrícola e o agricultor brasileiro tem um ativo muito grande que eu acho que não está sendo bem utilizado. Esse, para mim, é um ponto. Para frear e mudar um pouco, que é uma grande visão ideológica do tema, que, de novo, se combate com comunicação. Então, a desinformação, né, de tudo que a gente está falando, tudo que eu falei, e vocês, na verdade, está muito fácil para mim, que vocês já falaram a maioria dos problemas. Eu acho que tem aqui uma visão ideologizada muito forte da população, das entidades, do governo, né, de vários órgãos do governo, seja executivo, legislativo ou judiciário. Né, de uma maneira geral, há uma ideologização que precisa ser trabalhada. E também na área de comunicação tem que ser trabalhado, e que a gente sente lá, né, eu estou aqui como membro do conselho editorial de um canal, de uma plataforma que se comunica com o produtor, de que há hoje uma generalização de problema. Deu um problema de contaminação numa fazenda. O Brasil inteiro é um problema. Não é verdade. Então, assim, nós temos que trabalhar essa antigeneralização de problemas. Então, eu acho que está tudo muito ligado com a comunicação. A gente tem que voltar para trás, para aqueles mais velhos, e lembrar do Chacrinha. E o Chacrinha dizia, quem não se comunica se trumbica. Né? Então, voltando ao velho guerreiro aqui, eu acho que tem um desafio para todos nós, governo, meios de comunicação, legislativo, executivo, entidades, de trabalhar essa pauta da comunicação, que vai mudar um pouco. Né? Tudo é percepção. Temos que mudar a percepção da população, das pessoas, em relação à importância dessa atividade, em relação à importância da agricultura, e fazermos isso bem feito, inclusive para mudar os governos, porque a gente está de saco cheio da burocracia. Eu imagino o trabalho que passa essa turma, né, que vocês representam, para estar em dia com a legislação, para cumprir toda a burocracia que um legislativo arcaico nos impôs, que um executivo arcaico nos impôs, e que o judiciário vai lá e nos penaliza. Então, respondendo numa junção de tudo isso, não por ser de um meio de comunicação, mas eu acho que, como agricultor que sou, como membro de entidade que sou membro do meu sindicato rural, do valoroso Sindicato Rural de Camaquã, membro da Comissão de Inovação, líder da Comissão de Inovação da Farsul no Rio Grande do Sul, como entidade, como produtor e como agrônomo, acho que nós temos um dever de casa importante de ver como a gente muda a percepção das pessoas. E não vai deixar de ser através de uma forma estruturada de comunicar melhor todo esse ativo que o agricultor tem, que os prestadores de serviço têm, que os fornecedores de insumo têm, a cadeia como um todo. Então, para mim, a resposta, numa palavra, é comunicação.
Donário, eu concordo com você em gênero, número e grau. Acho que falta realmente melhorarmos a nossa comunicação, mas um esforço muito concentrado também em eliminar muita burocracia, facilitar a vida de quem está trabalhando, porque a gente sabe, conversa com os operadores, a quantidade de papel, quantidade de normas a serem seguidas todos os dias. Por exemplo, depois que você termina uma aplicação, você tem que ir lá, são uma série de relatórios que são preenchidos, mesmo que sejam equipamentos automatizados. Aquilo gera uma série de relatórios que ficam lá à disposição por não sei quanto tempo. Enfim, essa clareza na comunicação, ela também precisa diminuir essa burocracia e facilitar a vida de todos. Eu queria convidar agora, quem quiser fazer alguma pergunta aqui, tiver alguma dúvida, por favor, tem algum microfone para a gente levar lá, por gentileza? Então vamos trocar. Boa tarde a todos. Desculpe, eu esqueci o nome do representante do MAPA. Oi? Carlos Venâncio. Carlos, tá, desculpa aí. Bom, só para contextualizar um pouco o meu questionamento, né? Todas as observações feitas pelos membros da mesa estão corretas, fazem sentido. Nós precisamos mexer com a parte da legislação. Isso demora bastante tempo, né? Existe muita coisa para se fazer e notoriamente nós temos um cenário bem diferente politicamente no Brasil, né? Em relação ao que era meses atrás. Nós tínhamos uma dominação ideológica e totalmente errada, né? Principalmente com relação à visão sobre não só a aviação agrícola, mas todo o setor do agronegócio. E nós tivemos, eu não recordo agora porque foi no Rio Grande do Sul, e eu não estou mais no Rio Grande do Sul, mas nós tivemos uma grande operação, que foi a Operação Deriva, né? Encabeçada pelo Ministério Público, né? Acompanhado de outras entidades como IBAMA, FEPAM, o próprio Ministério da Agricultura, né? Nós sabemos que legalmente não existe nenhum impedimento de que se ocorram essas fiscalizações, né? No entanto, nós, da aviação agrícola, reconhecemos o MAPA como sendo o órgão legítimo para fazer isso aí. Porque a nossa legislação, ela foi criada pelo MAPA, né, e também a parte aeronáutica pela hoje então ANAC, certo? Mas a legislação ela não coíbe, não impede nenhum outro tipo de fiscalização. Só que notoriamente, e até por um desvio de função do Ministério Público, que encabeçou aquela operação lá e algumas outras, com notoriamente assim, de uma clareza solar, esse viés ideológico por trás. E com o acompanhamento do MAPA nessas fiscalizações, né? E sem entrar muito em detalhes, mas todos nós sabemos os absurdos que foram praticados naquelas fiscalizações, né? Como eu falei no início, nós hoje vivemos um cenário diferente. Nós tivemos uma grande mudança na esfera de governo e também com uma nova orientação, né? Que nos traz uma esperança de que realmente ocorram mudanças importantes e que essas mudanças tenham uma legalidade, tenham um fundamento e contribuam para um crescimento que todos nós queremos, né? Mas como nós tivemos nessas operações a participação do MAPA, né? A pergunta que eu faço, embora a gente esteja vendo essa mudança,
e nós temos hoje através dos posicionamentos da ministra, nós conseguimos ver essa cara nova, né? Também junto com as mudanças feitas, que ainda estão sendo feitas, mas a gente já consegue ter o tom do pensamento, as ideias que querem se colocar em prática, né? A pergunta que eu faço é assim, qual é a orientação do Ministério da Agricultura com relação aos fiscais que estão atuando na fiscalização da aviação agrícola? Houve alguma iniciativa de padronização, porque, embora muitas vezes a fiscalização fosse feita apenas pelo Ministério da Agricultura, a gente já teve casos assim de interpretações diferentes, né? E que deixam a gente sem saber, às vezes, que caminho seguir, né? Mas a minha grande preocupação foi esse envolvimento do Ministério da Agricultura, né, através dessa solicitação do Ministério Público para participar daquelas fiscalizações que tinham esse viés, tinham essa vontade, essa gana, né, de praticamente acabar com a aviação agrícola. Isso já foi declarado, inclusive por membros do Ministério Público, que eles desejavam, né, e desejam ainda, de certa forma, acabar com a atividade, né? Então, existe alguma orientação hoje do Ministério em relação a esse posicionamento, né? Porque, para nós, a gente quer que o Ministério da Agricultura tenha esse protagonismo em relação à aviação agrícola. A gente necessita disso aí. Nós precisamos que tudo aquilo que nos afete venha de quem tem condições técnicas, tenha conhecimento, né, e saiba da importância que o setor não só da aviação agrícola, como eu disse, né, todo o setor do agronegócio, embora essencial a todo mundo, mesmo que as pessoas não tenham ainda se dado conta disso, né, é atacado por todo mundo, né, por informações erradas, enfim e tal. Mas o mapa, qual o norte que o mapa tem hoje em relação a isso aí? Tá. Primeiro, obrigado pela pergunta, para falar um pouco sobre as mudanças recentes que ocorreram no Ministério da Agricultura. Primeiro, a principal mudança foi a saída da divisão de aviação agrícola de uma secretaria que está muito mais relacionada ao fomento de atividades, de fomento da produção agrícola, para a Secretaria de Defesa Agropecuária, que é o coração da fiscalização no Ministério da Agricultura. Então, justamente para dar esse caráter de fiscalização, então entra essa divisão de aviação agrícola é absorvida pela coordenação de agrotóxicos e afins, né, que já lida com produtos polêmicos também, talvez tão polêmicos quanto a própria aviação agrícola, e que tem toda uma rotina. Então, por exemplo, a fiscalização ela é toda manualizada, né? A gente sempre enfrenta também questões de diferente interpretação de fiscais, porque depende de pessoas, efetivamente. Mas muitos dos desafios e das diferenças de interpretação entre diferentes fiscais foram resolvidos com diálogo, né, diálogo próprio entre a fiscalização, identificando formas claras de regular o mercado, entender qual é o papel do mapa nessa regulação desse mercado, porque o governo, sendo bem transparente, o governo nunca tem o número de pessoas que a gente gostaria de ter, né? Mas mesmo assim a gente pode entregar para a sociedade um resultado muito melhor do que a gente entrega hoje. Se o governo tiver foco, se ele tiver regras claras. Então, no Brasil hoje a gente tem uma série de regras e normas, uma infinidade de regras e normas, como já foi falado aqui na mesa, e uma boa parte delas não são cumpridas, né? Então, isso a gente não precisa de regra que não é cumprida no Brasil. Precisa de regras que sejam efetivamente aplicadas a campo, para que a gente possa cobrar, né, o setor privado, o setor da aviação agrícola e todos os setores da agricultura nacional, inclusive, por exemplo,
o uso correto de agrotóxicos, não só através da aviação agrícola, mas através do pequeno produtor, que muitas vezes é quem está mais vulnerável aí na utilização desses produtos, né, para que a gente possa valorizar a técnica, porque a tecnologia da aplicação aérea e os próprios defensivos são ferramentas fundamentais para a produção nacional. Então, a gente precisa utilizar essa ferramenta de forma adequada para que ela seja preservada para os próximos anos. Então, eu tenho um exemplo fantástico, que é a produção cotonicultura brasileira. Então, o algodão, ele é talvez a cultura que você tem o maior número de aplicações durante a produção, e a gente hoje vê mais de 70% dos produtores de algodão certificados em regras tanto de uso de agrotóxicos como de trabalho rural, enfim, todas as regras possíveis aí que são aplicadas à área da agricultura. Então, inclusive, eles ganharam um prêmio do Ministério Público por regularidade, né, por melhorar a qualidade do serviço que eles entregam aí na produção do algodão brasileiro, por uma característica muito específica da produção de algodão, né, porque trabalha com roupa, então tem uma exigência diferenciada em relação a uma série de outras produções, mas eu acho que é um benchmarking que a gente precisa construir na agricultura brasileira. Então, primeiro, uma agricultura regras possíveis de ser cumpridas na prática, setores que cumpram as regras na prática também, né? Então isso é fundamental. A gente hoje, o governo tem uma série de tecnologias que possibilitam um acompanhamento mais efetivo da fiscalização. Então, como a proposta da senhora ministra de iniciar o cadastro de aplicador de defensivos, né, que é uma prática que existe em diversos outros países do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos reviram recentemente sua regra de certificação de aplicadores. Então, a gente tem uma série de medidas que podem ser adotadas. A gente entende que, com a absorção da aviação agrícola pela Secretaria de Defesa Agropecuária, a gente agora pode dar um caráter assim, que só para quem não conhece, né? Secretaria de Defesa Agropecuária talvez seja a maior secretaria do Ministério da Agricultura, é onde estão as fiscalizações de todos os insumos agropecuários, né? Medicamentos veterinários, pesticidas, fertilizantes, aditivos para alimentação animal, onde estão os registros de produtos de origem animal, as salsichas ali pelo DIPOA, com o selo do DIPOA, onde estão as defesas animal e vegetal, a prevenção de entrada de novas pragas. Então, é uma área estratégica, tanto para o Ministério da Agricultura quanto para a agricultura nacional. Então, essa eu acho que é um pouco da visão que a gente gostaria de dar para a agricultura. A gente trabalha com uma legislação, com um decreto-lei anterior à Constituição Federal. Eu acho que, se a gente quiser, mesmo diante da dificuldade que é de mexer numa legislação como essa, e a legislação de agrotóxico passa pelo mesmo desafio hoje, a gente precisa de legislações modernas, né? Não dá para trabalhar com um decreto de 50 anos atrás, né? A gente precisa trabalhar, a agricultura é o que move o país, e a gente precisa ter, né, os nossos deputados, né, e nosso Congresso Nacional precisa tentar, né, se a gente quiser produzir emprego e gerar renda nesse país, retomar o crescimento, desenvolver o país, a gente precisa de leis modernas e que realmente superem uma série de desafios ideológicos, né? A gente sempre costuma falar que o acordo entre as diferentes ideologias, né, não existe acordo, mas o consenso é sempre a ciência. A decisão do governo é sempre baseada na melhor ciência possível disponível para a tomada de decisão, assim como o registro de um defensivo, né? E a qualquer tempo, se existirem novas evidências científicas, aquela decisão pode ser revista também, né? Sem nenhum problema em relação a isso. Agora, o que não pode é a gente contaminar uma área técnica com decisões... quando a gente vê
a área política fazendo técnica ou a área técnica fazendo política, geralmente estão fazendo bobagem, né? Então, as duas áreas são fundamentais na gestão do país, tanto a gestão política quanto os departamentos técnicos, né? Mas eles precisam, primeiro, de chefe, né? A gente vê que muitas vezes falta uma chefia contundente, que tenha estratégia. Que tipo de fiscalização a gente quer construir no país? Como é que essa fiscalização pode construir, utilizar um recurso que é escasso, né, que é o recurso público, para muito mais do que enxugar gelo, para construir uma realidade cada vez melhor, e construir alimentos cada vez com mais qualidade para a agricultura brasileira, né, que o Brasil cada vez possa atingir mais mercados internacionais. Como é que a gente pode fazer isso diante do desafio da realidade brasileira, que é ter pouco recurso, que é não ter o número de pessoal que a gente gostaria, mas mesmo assim, né, a gente tem 1000 dificuldades, né? Mas a gente tem que olhar para os problemas, e mesmo com todas as nossas dificuldades, a gente pode fazer muito mais do que a gente faz hoje. Eu acho que essa é um pouco a mensagem que eu gostaria de deixar pelo Ministério da Agricultura, né, da visão que a gente tem aí para os próximos anos. Obrigado ao coordenador do MAPA, do SDA do MAPA. Eu queria só fazer uma pequena, pedir uma gentileza para a gente fazer umas perguntas bem sucintas para que a gente possa atender mais aí o pessoal, tá certo? Morandini. Boa tarde, Ricardo Morandini, piloto agrícola, recém-eleito representante sindical dos pilotos agrícolas pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. A minha pergunta é simples, direta. A aviação agrícola hoje tem N documentos, fiscalizações, obrigações. Nós sabemos que somos 2.500 aeronaves operando, em 253 operadores, empresas e 400 privados, em torno de 800, 500 privados. Qual é a conduta do MAPA com relação ao pulverizador terrestre? Por que não é cobrado o mesmo que a aviação agrícola, os mesmos relatórios, os mesmos controles? Fica muito vago, porque eu acredito que o controle do defensivo ele é feito. Não importa, o defensivo ele é controlado. O produtor comprou, tem a nota, ele tem que devolver os galões, tem que ser destinado de maneira correta. Só que a condução da pulverização terrestre, ela não é tão controlada quanto a pulverização aérea. Sei, como o senhor já disse agora há pouco, recursos para fiscalização. Mas por que não cobrar também do pulverizador terrestre os relatórios? De que maneira foi feita, qual a temperatura, umidade e vento que foi feita aquela pulverização, se estava correta, se teve o receituário agronômico, se foi destinado corretamente. Por que não equilibrar essa balança? Essa é a minha pergunta. Tá. Primeiro, falando da parte legal, né, não da parte técnica, existe uma lei, né, um decreto-lei, na verdade, que trata sobre a aviação agrícola e que tem sua regulamentação, e é por isso que existe esse controle todo sobre a aviação agrícola. A gente viu aí, a gente tinha uma experiência fantástica no Brasil, que era a Fazenda Ipanema, que fazia avaliação de todos esses equipamentos agrícolas antes que eles chegassem no mercado, mas na época em governos passados, foi uma experiência que foi descontinuada, até porque custava muito caro, né? Eu acho que existem outras formas da gente fazer o mesmo, né? Talvez uma certificação privada, ou uma certificação do Inmetro, alguma outra tipo de certificação no sentido de garantir a qualidade dos equipamentos, né? Primeiramente. Eu acho que quanto à pulverização, assim, eu diria que hoje o avião é controlado por causa da capacidade, né? Principalmente por causa da capacidade que ele tem. Então, um profissional que faça uma prática que não é adequada tem a capacidade de causar um dano muito grande, e por isso a preocupação dos legisladores em controlar essa atividade. Agora, a gente tem pulverizadores costais, pessoas também aplicações incorretas de costal, ou você vê a questão do Rio Grande do Sul agora dos 4D,
né? Ali não tem obrigação, ninguém aplica dos 4D de avião, né? Porque é um negócio que é impensável, né? Então, independente da tecnologia de aplicação, né, se for mal realizada aquela atividade, ela vai gerar dano, vai gerar conflito, né, entre propriedades. Então, ela não tem controle porque não existe uma legislação específica aí sobre a pulverização, que é uma necessidade para os anos futuros, né? Hoje a gente tem, por exemplo, equipamentos autopropelidos, né, que são muito utilizados no centro-oeste do estado, com uma capacidade operacional, assim, talvez similar à dos menores equipamentos aéreos, né? Então, sem dúvida que uma importante mercado, se a gente quiser garantir realmente o uso correto das tecnologias, inclusive da pulverização terrestre, é um desafio para o futuro, para a gente regulamentar essa questão também. Agora, regulamentar de forma inteligente, né? Eu acho que a gente tem... o governo ele tem que focar, tem uma série de pontos cruciais onde ele tem que atuar, e existem aí entes privados que podem colaborar de forma fundamental, né? Porque a obrigação pela regularidade, por utilizar uma tecnologia de forma correta, ela é de todos, né? E se você for ver, assim, o governo é 5% da sociedade, se muito, né? Então, a gente vê que a gente precisa construir legislações inteligentes que não onerem demasiadamente a sociedade, porque não adianta eu ter um controle excelente que custe 20 bilhões de reais, porque eu tenho que gastar isso na educação e na saúde, não é nesse tipo de atividade que eu posso criar uma legislação mais inteligente e que custe 1/20 disso aí para a sociedade brasileira, né? Boa tarde. Vou fazer uma pergunta bem sucinta também, um pouco similar à que foi feita anteriormente, então acredito que a resposta pode ser mais sucinta ainda. Mas é porque existe uma reclamação latente sobre a questão da burocratização da aviação, né? Excesso de fiscalização, às vezes, em algumas áreas que não eram tão necessárias, um excesso de legislações em cima do que já existe. E é notável, assim, em algumas falas que foram trazidas, que trazem uma visão bem estatista nessa questão, né, de mais regulamentarização em outras áreas, mais fiscalização. Então, eu queria saber, hoje existe uma reclamação sobre isso e, no geral, a população busca por mais liberdade econômica, mais liberação econômica, uma facilidade maior de empreender, de entrar no mercado e esse tipo de coisa. Eu queria saber, aproveitando que já tem diferentes esferas do governo na mesa, como cada um vê isso, essa questão da oposição entre burocratização, regulamentarização e liberdade econômica, liberdade da atividade, facilitação de empreender na área da aviação e em outras áreas. Bom, sem dúvida, esse é um dos temas que estão em voga aí na sociedade, né? A questão das regulamentações, dos excessos, né? A gente tem um sistema legal no Brasil que permite que, por exemplo, a atividade de aviação agrícola, tanto do ponto de vista da legislação de defensivos, quanto do ponto de vista da legislação ambiental, que permita que a gente tenha leis federais, estaduais, municipais, e fora as decisões judiciais, efetivamente. Então, agora, como regulador, e falando sobre meu métier de sempre, que sempre foi o registro dos produtos, a gente, à medida que a gente vê que a tecnologia ela é bem utilizada a campo, isso dá segurança ao regulador para ter regras mais flexíveis, né? Então, um exemplo, por exemplo, à medida que a gente, hoje, toda a aviação comercial, é possível você fazer um monitoramento online dos voos da aviação comercial. Se a gente, no futuro, viabilizar uma tecnologia como essa para a aviação agrícola, pode ser que o governo sinta segurança, né, de liberar uma série de amarras, porque a fiscalização não vai precisar estar no campo, né? Ela pode... E hoje a gente já existe tecnologia nesse sentido, na aviação civil, né? Evidentemente que o custo tem que ser analisado, tudo isso tem que ser avaliado, mas assim, existem uma série de avanços
tecnológicos hoje em dia, também a questão de drones, né, que permitem que o governo possa ser mais flexível. Agora, essas legislações ela vêm da pressão da sociedade. Infelizmente, a gente tem uma distorção, né? Essa informação é distorcida quando ela chega à propriedade. Eu destaco hoje, por exemplo, a reclassificação dos produtos promovida pela Anvisa. Então, a gente hoje classifica os produtos como a União Europeia faz, e aí isso foi visto como uma flexibilização. Quer dizer, no Brasil a gente tinha produtos para agricultura orgânica que eram classe 1. E isso era o excelente, né? O segundo estava no mercado, tinha produto biológico classe 1, produto amônia quaternária, também utilizado na agricultura orgânica classe 1, extrato de melaleuca, que é uma planta classe 1. Então, assim, uma distorção completa, né? Porque o objetivo era classificar os defensivos da pior forma possível, porque é isso que garante segurança a campo, que é uma estupidez. Porque se você, produtor, quem usa, o usuário lá na ponta, que é quem realmente está fragilizado muitas vezes na exposição a esses produtos, se 1/3 dos produtos é tarja vermelha, na verdade você banaliza essa recomendação. Você equivale a um produto que é extrato de melaleuca com o paraquat, né? Que é um produto super importante, mas tem um risco associado muito grande. Então, é importante a comunicação, né, dessa classificação toxicológica é fundamental. E como é que isso é passado para a sociedade? Como o governo está flexibilizando, né? O governo está adotando um parâmetro que é adotado por 52 países, né, inclusive toda a União Europeia, por boa parte da Ásia, por 12 estados americanos, né, e isso é repassado para a sociedade como uma flexibilização. Então, esse é o nosso desafio como sociedade, de como a agricultura pode se comunicar melhor com uma sociedade em si e passar uma informação realmente mais direta e tecnicamente e cientificamente embasada. Eu queria só pegar um gancho, exatamente o que ele falou agora. Eu, quando saiu essa notícia, que foi há 2 semanas atrás, eu li o negócio, pô, que legal, agora a gente está se igualando, é uma notícia boa, vai ser bacana. E não, foi tudo ao contrário, né? A mídia levou para o lado errado do negócio. Então, volte aí, né, Carlos? É o problema da comunicação, ou seja, a gente preparou essa comunicação de uma notícia boa e que a ideologia, quem quer que seja com outro direito, virou para o contrário. Ou seja, os caras fazem muito bem a comunicação para o lado errado, entendeu? Conseguiram virar. Vamos ouvir aqui o deputado. Queria responder essa provocação da questão da estatização, liberalização, que é um assunto bem em vogue. Tamanho do Estado na economia, intervenção do Estado na economia, nas atividades. Queria, só para contextualizar assim, o que eu vou ler para vocês aqui um decreto. E veja, o governo começa a criar delegações de competências de decisões, poder decisório. Hoje nós temos 3 poderes no Brasil, o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas, eventualmente, esses poderes delegam para outras instituições e organismos, inclusive bipartites ou tripartites, ou seja, com a participação da sociedade, decisões e regulamentações. Veja, por exemplo, o caso da maconha agora, né? O governo é contra a liberação de maconha. O ministro da Saúde, o ministro da Cidadania, o presidente da República, mas tem uma agência nacional de saúde, a Anvisa, que está dizendo, nós vamos liberar a maconha e vai ser agora em outubro, para fins medicinais. Não estou querendo entrar no assunto, no mérito, mas veja, o governo começa a criar armadilhas para ele mesmo, certo? E lembrando que o governo é eleito com um programa pela maioria da população, portanto legitimado pelo voto. Mas eu queria ler rapidamente aqui, bem rapidamente mesmo, o decreto número 4340 de 22 de agosto de 2002, decreto presidencial, que regulamenta a lei 9985 de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, SNUC. Basicamente, o decreto fala sobre as unidades de preservação, que são várias, desde as menos até as mais gravosas. Um tipo de unidade de preservação pouco gravosa, ou seja, menos rígida, por exemplo, uma reserva extrativista, que não se pode nem ter presença humana lá dentro, até parques nacionais, etc., passando por áreas de preservação ambiental.
E aqui, nesse decreto, tem um capítulo 2, que diz do subsolo e do espaço aéreo da área de prevenção ambiental. E diz que os limites da unidade de conservação em relação... Aliás, artigo 7º, os limites da unidade de conservação em relação ao espaço aéreo são estabelecidos no plano de manejo. Uma área de prevenção ambiental pode ter milhares de hectares, geralmente tem, inclusive, milhares de hectares de território. Embasados em estudos técnicos realizados por quem? Pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Secretaria do Meio Ambiente, não, pelo órgão gestor da unidade de conservação. Consultada a autoridade aeronáutica, no que tange a questões aeronáuticas, competente de acordo com a legislação vigente. Eu vou me reater ao plano de manejo, que diz o artigo 7º. Eu vou até o capítulo 4 do plano de manejo, onde no seu artigo 16, aliás, desculpe, no seu artigo 12, diz que o plano de manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário, quando for o caso, será aprovado em portaria do órgão executor. Uma portaria é uma pessoa só que assina, meu amigo, não é o governador, não é o presidente, não é votado na Assembleia, na Câmara de Vereadores ou no Congresso Nacional. E mais, e aí fica aí grande, na minha visão, um grande problema. Há um artigo que diz que o plano de manejo vai estabelecer exatamente tudo aquilo que pode ou não pode ser feito na unidade de conservação, inclusive dentro, por exemplo, de área de preservação ambiental. Ou seja, o que aconteceu aqui? O Congresso Nacional fez uma lei, aprovou uma lei, delegando, posteriormente regulamentada por um decreto presidencial, delegando a um grupo de pessoas, ou às vezes a uma pessoa, o poder de fazer com que você possa ou não possa usar a aviação agrícola, por exemplo, dentro de uma área territorial gigantesca. E aí nós estamos falando de liberalização, estatização, mas na verdade o Estado criou tantas amarras para que não haja liberalização, que há uma necessidade de uma reforma profunda no Estado brasileiro, em especial nesses temas, isso aqui é uma legislação federal, para que a gente possa voltar a ter o controle. A sociedade possa voltar a ter o controle a partir dos seus representantes eleitos, dos processos eleitorais, dos debates que podem vir a acontecer, enfim, da democracia, para não deixar na mão de um ou dois caras a decisão que pode impactar milhões de brasileiros e bilhões de reais da economia. Está me entendendo? Muito obrigado. Esse realmente é um gargalo, e a gente está vivendo isso, né? Uma assinatura errada por uma pessoa, a falta de conhecimento que a gente estava falando naquela hora, isso, pessoas que estão no lugar errado. Bom, a gente abriu aqui para ter mais perguntas, tem 4 pessoas inscritas, eu gostaria de saber quem vai falar aí, quem se inscreveu, está ali. Por gentileza, poderiam levar o microfone para ela? Eu estou com o microfone, posso fazer a... Ah, está aqui? Ô, doutor, aqui. Não vi, desculpe. Tudo bom? Tá. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou advogado e assessor jurídico do SINDAG, e eu queria aproveitar essa fala do deputado Gabriel, que ele já falou na sua primeira fala e agora ele até explorou um pouco mais, que é justamente a intervenção na economia e a atuação de entidades não eleitas, né? Um problema hoje, e o Alexandre trazia o caso justamente do Ministério Público, né? Que provoca fiscalizações, né, conforme a sua agenda, né, a partir sem ser, né, um órgão eleito e sim uma instituição que tem as suas prerrogativas. O que a classe política, o que o legislativo pode fazer para resgatar isso, né, resgatar a legitimidade desses atos, trazer as decisões para dentro novamente da casa do povo, da casa, né, daqueles que foram eleitos, e o que a sociedade civil pode colaborar nesse sentido? Obrigado. Senhor, a provocação foi muito boa, não é? E quero aproveitar o teu conhecimento jurídico, já que é advogado do sindicato, para lembrar que o Ministério Público ele é o fiscal da lei. Logo, se está na lei, se tu deixa na lei algo que possa vir a ser fiscalizado posteriormente, provavelmente ele será. Então, eu tenho sérias divergências com os órgãos fiscalizadores, entre os quais o Ministério Público. O colega ali falou sobre a questão da fiscalização que foi feita, inclusive com o mapa. O secretário não pode falar, mas eu posso.
fiscais agropecuários, muitos meus colegas veterinários, por sinal, outros agrônomos, são profissionais muito capacitados, mas ele não manda nos fiscais. A ministra, e eu acho que o correto é exatamente isso, é o servidor exercer a sua função. O problema é nós precisamos atacar a ordem jurídica, quer dizer, a legislação ela está atrasada, porque veja, nós tivemos aí uma disputa, uma luta política muito grande no Brasil, entre basicamente dois lados, é claro que não é tão simplificado assim, mas basicamente dois lados, o lado que quer intervenção estatal, que quer regular cada centímetro da nossa vida, e um lado que agora acende, que diz que, olha, nós precisamos diminuir essa intervenção para ter um pouco mais de liberdade, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista, inclusive, das nossas atividades econômicas. É claro, não está aqui alguém que defende o libera geral. O prefeito lembrou bem, é preciso fazer as atividades com segurança, com regras, mas espera lá, quem é que disse que eventualmente um pulverizador terrestre não contamina o meio ambiente mais do que um avião agrícola? Então, me parece que há uma delegação de competência exacerbada pelos órgãos que são os poderes constituídos do Estado brasileiro. No caso das unidades de conservação ambientais, por exemplo, as quais eu acredito que sim, que há necessidade de existir no país, há uma legislação que autoriza uma pessoa que não exige-se dessa pessoa conhecimento técnico, por sinal, na própria legislação, mas sim uma pessoa a decidir se pode ou não pode fazer alguma outra coisa dentro de uma área territorial gigantesca. Então, quer dizer, me parece que o Ministério Público acaba, de fato, utilizando-se daquilo que foi legislado, não é? No meu ponto de vista, equivocadamente, quando da exacerbação da delegação de competência por parte do Congresso Nacional. Eu acredito, claro, que nem tudo precisa passar por duas casas legislativas, etc. e tal, mas veja bem, tu delega milhões de hectares brasileiros no território nacional para pessoas que ninguém sabe quem são. E simplesmente o seguinte, agora o tal do zoneamento ecológico e econômico, o ZEE, não sei se alguém já ouviu falar disso. Lá no Rio Grande do Sul foram fazendo uma área territorial gigantesca do Estado e não fizeram audiência pública. Ninguém consegue participar do debate, está me entendendo? Quando acontece a audiência pública para inglês ver. Quer dizer, é uma audiência pública já montada, com decisões já tomadas. E, sinceramente, me parece que é uma intervenção ideológica nesse sentido, porque isso foi feito de maneira planejada, para que setores ideologizados da sociedade brasileira pudessem ascender o poder sem ser pelo voto popular, porque se fosse pelo voto popular, talvez não conseguiriam. Então, me parece que a grande sacada desse negócio é alterar, fazer uma reforma, de fato, e nós temos uma janela, uma possibilidade agora aberta no país para poder mexer. Veja o caso das NRs, aí, que ninguém mexia em NR. NR, o que é uma NR? NR é uma lei? Não é uma lei. NR tem poder de lei, mas não é uma lei. Não foi votado, não foi discutido. Não, são algumas pessoas do Ministério do Trabalho que diziam que eu preciso usar 3 tipos de capacete diferentes na minha cabeça para poder entrar, eventualmente, numa indústria que, eventualmente, não tinha o risco nenhum a oferecer para o trabalhador. Mas a NR dizia que sim. E quem é que discutiu o NR aqui nesse país? Ninguém. Por quê? Porque foi delegado a competência de regulamentar tal assunto, de maneira que me parece que há necessidade de uma retração dessas delegações de competências por parte do Congresso Nacional. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Marcos Antônio Camargo. Eu sou proprietário de uma empresa no Rio Grande do Sul, mas aqui eu vou trazer a minha fala, o meu questionamento é para atender demandas de empresas do centro-oeste e do norte do país. Estou falando como um dos diretores do SINDAG, onde algumas empresas sofrem uma concorrência não desleal, uma concorrência ilegal dos operadores privados. Grandes grupos de produtores que têm aeronaves de bastante porte. A gente sabe que esses grupos têm muito poder, mas também sabemos que o Brasil é um país continental,
existe uma certa dificuldade de fiscalização, mas a lei diz que o operador privado não pode prestar serviço como, a não ser na sua propriedade, como uma empresa. E isso vem trazendo muito problema para a empresa, inclusive com o próprio fechamento por falta de demanda, porque, claro, um operador privado até tem uma condição econômica muito mais economicamente viável de operar uma aeronave do que uma empresa atendendo toda a legislação que nós temos que ter. Então era essa questão, levar aí para que se pense como fazer essa fiscalização, que é uma ilegalidade que está ocorrendo, principalmente no centro-oeste e norte do país. Obrigado. Não, obrigado. Eu acho que ser um órgão de fiscalização no Brasil é sempre uma questão complicada, também, não só pela questão territorial, mas pela questão cultural brasileira também, né? Então, tanto na construção das normas, da gente ter regras que sejam aplicáveis, porque a gente tem algumas regras que permitem que a fiscalização vá em qualquer lugar e atue qualquer um, né? Como, por exemplo, foi citado na questão das NRs. Então, que aí atribui um poder ao Estado que não é nem um pouco razoável, né? Quando a gente o Estado não permite que o determinado setor se regularize, porque ele quer que o setor fique sempre dependente do Estado. Então, agora, a gente tem um compromisso de fiscalização de todas as denúncias, né? Todas as denúncias são apuradas e fiscalizadas. A gente espera avançar aí no monitoramento. Eu acho que essa questão do monitoramento em tempo, se for possível, né? Eu conheço pouco da atividade de aviação agrícola, sendo bem sincero, então estou chegando agora para a atividade, mas essa questão do monitoramento em tempo real, eu acho que, se for possível de ser aplicado na prática, ia ser um avanço, né? A gente poderia restringir uma aeronave a determinado território, onde é a propriedade dela, por exemplo, né? Enfim, tem uma série de avanços que, mesmo com poucas pessoas, a gente geraria informações de inteligência que permitiriam um aumento significativo da eficiência da fiscalização. Agora, tudo isso tem que ser ponderado com custo, né? É possível de fazer? Não é possível? A gente sabe que as discussões mudam muito rapidamente, também uma coisa que hoje não é viável economicamente, amanhã já fica viável. Então, a gente precisa ter claro, né? E aí eu acho que essa é uma decisão público-privada, né? Quais os caminhos que a gente vai trilhar para a atividade de aviação agrícola. E aí, setor público-privado, tanto o legislativo, né, também envolvido aí nessa atividade, em todo o processo de regulação através das construções das leis. Então, é um pouco nesse sentido, né? E a fiscalização, ela é uma ferramenta de justiça no mercado, digamos assim, né? Se existe uma regra, ela tem que ser aplicada a todos, não pode ser aplicada a uma parte, mas a gente sempre tem um desafio aí territorial e do tamanho da agricultura brasileira, né? Hoje, na aviação agrícola, a gente deve ter talvez 40 pessoas, 40 auditores no Brasil inteiro, com tempos parciais dedicados, né? Dedicam a uma série de outras atividades. Então, mas, como eu disse antes, né, mesmo assim, ainda é possível entregar muito mais à sociedade. Eu digo isso não só da aviação agrícola, mas do Ministério da Agricultura como um todo. Eu acredito que do governo federal como um todo, realmente. Mais alguma pergunta? Eu gostaria, então, de convidar aqui o pessoal da mesa para fazerem suas considerações finais desse momento, que eu acho que é tão importante. Ficaram claras algumas questões aqui. Eu acho que muita gente vai refletir sobre o que foi dito aqui e até colaborar para que essas questões sejam resolvidas de uma forma ou de outra, através de projetos de lei, enfim, ideias
principalmente lancem ideias para que possamos resolver esses gargalos, porque o setor não pode esperar. O Morandini levantou uma questão muito importante com relação à pulverização terrestre. Eu acho que é fácil de buscar dar o mesmo tratamento, porque se buscamos segurança alimentar, se há uma busca tão grande pela regulamentação, eu acho que nós temos que dar o mesmo peso, certo? Nós temos que buscar e colocar todo mundo dentro do mesmo guarda-chuva, porque todos estão buscando a mesma coisa, a proteção de uns em benefício de outros. Então temos que dar o mesmo peso, isso fica bem claro. Por favor, gostaria de você para cá as considerações finais, por favor. Bom, obrigado a todos. Acho que, volto na minha tese, acho que para combater a desinformação, essa visão ideologizada do tema, né, a generalização dos problemas e a própria burocracia, acho que tem que haver um processo de amadurecimento da comunicação com o público. É o público, é a opinião pública que vai fazer com que a burocracia altere. Então, assim, acho que tem que haver um trabalho de conscientização da cadeia, de trabalhar em cadeia, e volto, acho que é o fornecedor de insumos, é o fornecedor de serviços, é o produtor rural, é o processador, é a agroindústria trabalhando junto e mostrando a importância da cadeia, a importância dos processos produtivos, para que a sociedade entenda e a gente mude a percepção, que é uma percepção negativa. Apesar da campanha da Globo, né, de o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, a percepção ainda continua negativa em vários temas. E só vamos conseguir mudar isso se a cadeia trabalhar como um todo. Não adianta trabalhar a aviação agrícola sozinha, tem que se aliar com os produtores, tem que se aliar com os insumos, tem que se alinhar com os processadores. Essa é a minha visão. Bom, eu queria agradecer o convite, né, parabenizar aqui pelo evento, né, para a gente que eu acho que é importante a gente assumir, conheço pouco ainda a atividade de aviação agrícola, conheço pela minha experiência de agrônomo e por trabalhar com defensivos aí que está intimamente ligado aí à aviação, mas ainda preciso conhecer mais, sem dúvida. Mas eu acho que essa oportunidade foi fantástica de estar com os senhores, de conhecer um pouco mais do trabalho que o SINDAG realiza, né, que os senhores realizam, né, deixar o Ministério da Agricultura de portas abertas, né, a gente, para regular qualquer mercado, é fundamental que a gente escute todos os interlocutores, sendo eles, né, o Ministério Público, o setor privado, mas os agricultores, as empresas envolvidas, os sindicatos, o Sindicato de Aviação Agrícola, né, todas as representações aí envolvidas na área agropecuária. Então é dessa forma que o Ministério se porta em qualquer regulamentação de qualquer setor, né? Então, colocar à disposição, parabenizar aqui pelo nível da discussão nessa mesa, foi espetacular. Eu acho que fazia tempo que eu não participava de uma discussão com um nível técnico tão alto, assim, com tanta relevância. Então, agradecer e colocar à disposição. Obrigado, gente. Ok. Bom, pessoal, obrigado aí, né? Indo para a nossa reta final. Teve um fato muito importante no Congresso, na abertura do Congresso, que foi a assinatura daquele convênio entre o SINDAG e entre o Orplano e entre Única. O que é esse convênio, para quem não estava aí na abertura? É uma parceria entre essas entidades que têm interesses comuns para divulgar exatamente esse tipo de demandas, né, deputado? Levar, principalmente a classe, a sociedade, que eu assino embaixo do que você falou, né? Acho que nós temos um problema grave, permanente ainda, de comunicação com o público, né? O lado A trabalha melhor. Não é que eles levam para o lado errado, eles levam para o lado deles. Estão mais eficazes e eficientes do que nós, né? O primeiro passo é você identificar o problema para montar uma estratégia de ação. E essa dificuldade de comunicação, ela existiu durante muito tempo junto ao setor sucroenergético. As pessoas, não entendendo a importância do etanol combustível, faziam aquela conta boba dos 70% do preço da gasolina, que nem é real mais,
Hoje, com o aumento da eficiência dos motores a etanol, você pode falar em 80% hoje, brincando. E quando é que esse jogo começou a mudar? Né? Quando o setor se aproximou mais do mundo parlamentar, do mundo político. Porque eu senti agora nas últimas eleições que houve uma evolução que fazia tempo que eu não via. O legislativo, principalmente, mudou e mudou para melhor. Tem lá as tranqueiras ainda, nós sabemos disso, não precisa nem nomear. Mas eles estão menos numerosos. E se a gente não fizer essa aproximação com o mundo político e levar as demandas da iniciativa privada, e eu estou aqui, como está o prefeito do lado da mesa aqui momentaneamente, mas eu sou do setor privado também, eu trabalho com automação industrial, e eu vejo essa mesma dificuldade que os amigos aqui da aviação reportam, na concorrência ilegal, na concorrência desleal. Então, quando eu vendo um sistema de controle automático de processo, eu arrasto 40% de tributos diretos. Estaduais, federais, 40%. Em Sertãozinho, hoje, nós temos 26 empresas atuando nesse setor. A minha única, não vou nem falar o nome, porque senão eles vão achar que é propaganda, é a única que tem todas as certidões negativas hoje em dia. Então, se me cria uma distorção de mercado, o meu concorrente tem 40% a menos de custo que eu. E o que acontece com o meu concorrente? Nada. E se vai acontecer alguma coisa, ele abre uma outra empresa no nome da filha, no nome da amante, não sei se vocês têm amante, mas... E vai abrindo, e vai fazendo esse rolo. E nós precisaríamos, nós também, nos regulamentarmos melhor no sentido de denunciar e ter o respaldo daqueles órgãos que têm a responsabilidade de manter o jogo nas regras, né? O Brasil gosta de fazer leis, mas não gosta de fazer a correta aplicação delas muitas vezes. E nós temos um excesso de normas, principalmente tributárias, regulatórias. As NRs são uma distorção que precisa ser também discutida e trabalhada. E aqui eu escutei várias vezes a gente falando sobre o tempo do trâmite das coisas, que tudo é muito demorado, então não é bem assim. Nós tivemos um caso de sucesso recente no setor sucroenergético. Em outubro de 2016, fomos instados pelo governo federal a ajudá-los a desenvolver um plano que hoje se transformou naquilo que se conhece como RenovaBio, que é um instrumento legislativo que vai permitir que o Brasil atinja as metas de descarbonização da nossa economia, levando a produção de etanol dos então 29 bilhões de litros anos para 50 bilhões até 2030, em 11 anos. Todo o processo entre nós sentarmos com o Ministério de Minas e Energia, que começou o processo, até montarmos um planejamento que envolveu toda a cadeia produtiva, isso é importante, inclusive Petrobras, nosso grande concorrente. O processo tramitou muito rapidamente. Final de ano, eu até falei, não é possível que eu estou vendo aqui o Ministério de Minas e Energia pedindo para a gente entregar um plano de ação até 20 de dezembro, véspera de Natal. O setor entregou, aí você fala, olha, até abril nós vamos soltar as especificações para consulta pública. Quando foi em março de 2018, nos chamaram lá, falei, deve ter feito água, né? Na verdade, estava pronto já o trabalho do Ministério, né? Um mês antes. Então você vê que a coisa muito rápida andou, isso abriu consulta pública, todo mundo contribuiu, etc. Aí chegamos ali no final de 2018, pensando o seguinte, e agora? Tínhamos lá o Temer, cai não cai, aquele rolo todo e tal, ele na mão, apoiando, o governo Temer apoiando, e a decisão, e aí, vamos para uma medida provisória ou vamos para um projeto de lei? Com os riscos de um ou de outro. Medida, derruba. Projeto de lei, demora. Optou-se pelo projeto de lei. Então, o deputado estadual aqui de São Paulo entrou com o projeto de lei na Câmara, aprovou em 10 dias. De lá foi para o Senado, aprovou em 10 dias. Então, em menos de um mês, com a união, com a articulação política, nós conseguimos passar um projeto que vai ser um divisor de águas para esse setor. E que tem tudo a ver com a aviação agrícola. Então, eu acho que, como diz o meu amigo Marco Aurélio Esparza, que está por aqui em algum local, quando as coisas são boas, o universo conspira a favor, né? Então, acho que muito pertinente essa parceria que nós começamos aqui hoje. Viu, Tiago? Eu coloco aqui, perdão, Gabriel, o Tiago está por aí.
coloco a nossa cidade, as nossas entidades de classe, também de defesa do setor, para que nós trabalhemos juntos. Porque se a gente conseguir juntar, nós temos um acesso hoje à Frente Parlamentar de Defesa do Agronegócio, 200 e tantos deputados federais que estão comprometidos com os assuntos do agro. Hoje, a ministra Tereza está aqui, a 80 quilômetros daqui, em Bebedouro, participando de um evento agro também, de citros, né, da laranja, que é uma região que já foge da cana-de-açúcar e vai para a laranja. Então, o governo está movendo, está andando e está vindo. Então, a gente tem que ter inteligência de, nesse momento, melhorar muito a nossa comunicação e nos aproximarmos cada vez mais, porque o Brasil está num momento especial, eu diria. Faz tempo, repito, que eu não vejo as nossas casas legislativas com tanta qualidade, com tanta vontade de fazer acontecer. É isso, obrigado. Bom, eu apenas quero agradecer mais uma vez, Gabriel Júnior, presidente do Sindicato de Aviação Agrícola, a oportunidade, que para mim foi muito enriquecedor, e também agradecer a participação aqui dos colegas da mesa de debate. Daqui mais convencido ainda de que nós temos condições de fazer do setor primário cada vez mais um dos setores mais desenvolvidos da nossa economia e também mais competitivo no mercado global. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E para que isso aconteça com mais solidez, é necessário algumas alterações no modus operandi da regulação e fiscalização do brasileiro. O modelo brasileiro, na meu ver, precisa ser reformado, e isso tem, como falei no início, uma possibilidade muito grande de acontecer com essa janela histórica que vivemos, oriunda, não é, das eleições do ano passado. Então, quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição aí do setor para que possamos avançar com essas e outras pautas lá no nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a oportunidade de participar aqui do debate. Quero deixar uma mensagem para o nosso secretário Carlos, para manter as portas do MAPA aberto ao sindicato, ao SINDAG. Deixo aqui também a sugestão, que é uma demanda antiga da nossa categoria, a questão de um manual para fiscalização dos fiscais do MAPA, que, como o senhor mesmo falou, apesar da independência como servidor público que eles têm, mas existe uma diferenciação entre as fiscalizações. Um fiscal, muitas vezes até do mesmo estado mesmo, tem uma maneira diferente de fiscalizar do que o outro colega. Então, acho que o manual é uma demanda antiga do SINDAG. A oportunidade agora de pedir para o senhor, na condição de secretário, mantenha as portas do MAPA abertas para a nossa entidade. Quero aqui parabenizar o deputado Gabriel pela defesa que ele tem feito da aviação agrícola lá no Rio Grande do Sul. É muito fundamental importância ter um parlamentar que tenha conhecimento, que tenha essa vivência com a atividade, e nós precisamos muito, deputado, não só do senhor, que convença mais parlamentares lá da região sul, para que continue nos defendendo, porque a situação lá no Rio Grande do Sul é grave também. Nós temos várias tentativas de restrições, APP, ali na região da Grande Porto Alegre também, como foi falado, né? E eu acho que a presença parlamentar e a defesa do parlamentar é muito importante, até mesmo com acesso ao executivo, ao governador e etc. Quero também aqui agradecer como o rapaz lá da ponta, lá, o Donário, pela importante sugestão. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa melhorar muito a nossa comunicação, né? E a gente sempre enfrentou tivemos uma dificuldade sempre com relação a custos, né? Porque a comunicação ela é super importante, mas ela custa muito também. Apesar que agora as redes sociais abriu aí um leque mais econômico, mas ela não é só as redes sociais, precisa envolver televisão, rádio, mídia e etc., toda um critério de divulgação. E agradecer mais uma vez o secretário por nos receber aqui. Eu acho que
a consolidação desse congresso e já a definição do próximo congresso no próximo ano aqui em Sertãozinho demonstrou a receptividade do governo municipal de receber o sindicato, de receber todas essas pessoas, esses expositores, e aí consolida já no próximo ano um novo evento aqui em Sertãozinho. Então, tá de parabéns, eu acho que ganha o executivo, mas ganha a nossa instituição, ganha os nossos congressistas também. E ao moderador que soube moderar aqui com bastante sabedoria o nosso debate. Portanto, eu agradeço a todos, desejo a todos um bom retorno à casa de todos, né? E parabenizar mais uma vez você, Gabriel, que tem conduzido aí a diretoria do SINDAG a fazer esses bons eventos, né, esse bom trabalho que nós estamos fazendo. Tenho certeza absoluta que com total segurança, que se não fosse o SINDAG na vida da pulverização aérea, muitos de nós, das nossas empresas, né, e até mesmo os produtores rurais teriam tido grandes dificuldades aí operacionais. O SINDAG está sempre presente, está estruturado, né, tem lutado muito pela nossa atividade. Então, agradeço muito, agradeço a Deus por estar participando desse evento e que todos aí tenham um bom regresso às suas casas. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, começando lá pelo Donário Lopes, conselheiro do Canal Rural, aqui pelo Carlos Venâncio, coordenador do SDA do MAPA, ao Nelson Paim, né, prefeito Pochorel, ex-presidente do SINDAG, ao deputado Gabriel Souza, do MDB lá do Rio Grande do Sul, que vem representando a Assembleia Legislativa, e também ao Paulo Galo, secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Sertãozinho. E a gente tem a certeza que nós vamos sair daqui com muitas ideias, pensar no que pode ser melhorado. A gente recebeu aqui sugestões muito importantes e, principalmente, pautar a nossa comunicação de forma muito positiva, clara, para que chegue em todas as instâncias, para que elas possam ser, absorvidas e assim a gente transformar em prol de todos nós mesmos, porque tudo que se faz aqui é em prol da nossa sociedade, é em prol do nosso Brasil e também do mundo que recebe os nossos produtos aqui produzidos. Tá certo? Gabriel, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Senhores, vou pedir mais 2 minutos só para nós encerrar aqui. A gente vai pedir que vocês só permaneçam sentados mais 2 minutos aqui. A gente já vai fazer o encerramento do fórum e do próprio congresso, né, na sequência. Em 5 minutos a gente encerra e fecha a conta aqui e prepara o ano que vem, né? Já começa a montar o do ano que vem. Só para que vocês vejam como algumas coisas já estão acontecendo e tem uma sinergia muito bacana. A gente esqueceu até de mencionar antes, falou muito em comunicação, acabou não lembrando de mencionar, a gente está ao vivo no Canal Rural desde as 14 horas, né? Então a gente já está investindo, está trabalhando muito para realmente aproximar esse setor da sociedade. Fiz questão de dar esse exemplo, né? Porque tem muita coisa já acontecendo, a gente tem procurado trabalhar, tem a questão dos custos aqui, mas a gente equaciona, busca alternativa. Uma coisa que não nos serve chama-se inércia. Então a gente tem trabalhado muito, buscado alternativas com os parceiros para fazer alguma coisa acontecer. Antes da gente fazer um agradecimento a cada um que está aqui, mais uma entrega que esse congresso faz para mostrar que não fica só na conversa. Muita vezes a gente fala, discute problema, mas não resolve nada. Nosso desafio, é o que a gente faz com as coisas, o que tem de prático para acontecer e melhorar a vida para não passar um ano e nós fazer um fórum para discutir a mesma coisa, discutir problema. Levantou algo aí que falta pesquisa, que falta ciência. O deputado começou falando muito bem antes. Vou convidar o Dr. Maurício Pazini para vir aqui, por favor, ele que é lá da Unicruz, da Universidade de Cruz Alta, para que ele brevemente nos fale o que aconteceu aqui nesses 3 dias de congresso relacionado ao Fórum Científico. Foi o primeiro que a gente fez. Ele ganhou um desafio, já fica aqui o nosso agradecimento, para que em 3 dias produzisse alguma coisa, um plano de trabalho para os próximos 3 anos, para que a gente passasse a borbulhar pesquisa científica nessas empresas que aqui estão e nas instituições que vieram aqui. Pedir que o professor, em rápidas palavras, nos fale o que aconteceu, o que ele está nos entregando
para toda a aviação agrícola do Brasil. Aí depois a gente vai para o encerramento aqui, de verdade. Bom, boa tarde, quase boa noite. Agradecer a oportunidade, cumprimentar a mesa. Bem, o desafio, na verdade, era a gente buscar os problemas do setor. Então, a gente entregou hoje já para o presidente, entregou também para alguns agentes, ele está à disposição do SINDAG, um documento aqui com os principais problemas do setor. Então, em torno de 23 problemas que a gente elencou. O nosso N, ou seja, a nossa amostra foi de 85 pessoas que a gente conseguiu conversar. A gente tentou a rede de computador também com formulários, mas só 20 pessoas, então essa já é uma informação para nós. As pessoas não têm mais tempo a passar para nós qual que é a sua problemática, e sem a problemática a gente não consegue estabelecer pesquisa. Mas eu vou só ler os 2 primeiros problemas para os senhores, que vem muito aquilo que a gente fala de informação. O primeiro deles é a opinião pública, associando a aviação agrícola e a contaminação ambiental. Tá? Então, essa é a primeira questão. E outra é a pressão jurídica. Acho que esses 2, com muita informação, a gente consegue trabalhar. Se me permitem aqui na mesa, e até aproveitando, a gente tem 4 palavras-chave que vão nortear. A primeira delas é entusiasmo, objetividade, conectividade e resiliência. É isso que a gente vai querer dos pesquisadores. Não adianta o pesquisador vir aqui discutir sexo de anjo. A gente tem que ter pessoas ativas que vão trazer resultado para o setor. E dito isso, nesse documento aqui a gente já tem 2020, 2021 e 2022 projetados. 2020 a gente quer discutir, a gente quer, na verdade, modificar a opinião pública e reduzir a pressão judicial. É isso que a gente quer. Então, para isso, o nosso foco vai ser deriva e aplicação de agrotóxicos, tá? 2020. 2021, melhorar processos associados à eficiência econômica e ambiental da aviação agrícola, onde o nosso foco é eficiência econômica e ambiental. E 2022, aí vem uma questão, acho que importante, que vem muita pesquisa, que é criar talvez umas recomendações técnicas da aviação agrícola para o Brasil. Recomendações técnicas que vão nortear a aviação agrícola, e o foco vai ser a tradução das informações geradas em recomendações técnicas. Obrigado pelo desafio. Missão dada, missão cumprida. Obrigado. Obrigado, professor. Vou pedir que ao nosso moderador e aos debatedores para que venham aqui à frente, por favor. Vou convidar o nosso presidente, Thiago Magalhães, para que venha aqui à frente, por gentileza. E aproveitar para agradecer um a um aqui, dizer a todos, em nome do deputado Gabriel Souza, né, referendar que ele está aqui, e a carta está aqui para mostrar, inclusive justificar, né? Temos uma carta aqui do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o nomeando como representante oficial da Assembleia hoje aqui do Rio Grande do Sul. Então, esses detalhes mostram o tamanho da importância que o evento tomou e que o setor está tendo, mas que também os nossos parlamentares estão dando ao setor. Recebemos hoje ao meio-dia uma carta do Gabinete Oficial da Presidência da República, onde o presidente Bolsonaro pede desculpas por não estar, mas deseja sucesso ao evento. Então a gente está, obviamente a gente sabe das agendas dos parlamentares, são muito puxadas, é complicado, tem muitos pedidos. A ministra está aqui a uns 70 quilômetros da gente aí, algumas pessoas, mas é fácil trazer ela aqui. Convence as outras 40 agendas que ela tem para cumprir em 3 horas onde ela está lá para trazer para cá, né? E a resposta foi, o Ministério está muito bem representado já no evento e a articulação com a ministra está feita. Então, estou trazendo esse exemplo para ver o quanto o setor está articulado, trabalhando para que as coisas melhorem ano após ano. A gente quer pedir aqui que o nosso presidente faça a entrega, então, de um agradecimento ao nosso moderador e aos debatedores. Muito obrigado a vocês que colaboraram, que trouxeram um debate de alto nível aqui para engrandecer ainda mais esse evento, que dessa vez, pela primeira vez na história, não se despede da cidade. Apenas dá um até logo, porque daqui a um ano a gente está aqui de novo. Obrigado a vocês que estiveram conosco nesses 3 dias. Lembrando que 100% das 47 palestras que passaram nessas 3 salas estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, daqui a exatos até 45 dias, para que todos possam, até porque é impossível assistir todas, né? Elas são simultâneas, para que você possa
olhar o Mama. Um abraço e nos vemos aqui em Sertãozinho, dia 28 de julho de 2020. Obrigado.